Já. Olá, pessoal da turma de fundações. Então, prometi para vocês a gente fazer aqui um breve vídeo falando um pouquinho mais sobre as amostras da sondagem que a gente tinha em mãos aqui. Só lembrando que essa sondagem aqui já tem uns 20 dias, então ela já meio que perdeu um pouco das suas características, porque ela ressecou eventualmente, ou perdeu umidade e assim por diante. Mas aqui nessa sondagem fica muito claro, e o vídeo vai chegar um pouquinho perto, para três tipos de solo que a gente tem aqui. A gente tem um solo arenoso e um solo argiloso, só que são solos variegados, quer dizer, eles passam por solos siltosos, tem variação de grãos. Olha aqui, eu vou abrir esse aqui ele diz que é um solo, vou puxar aqui, vou trazer para cá e a gente vai analisar bem de perto, tá vendo? É um solo que tem muita areia, tem a mica que a gente vê, ele tem atrito entre ele, né? Mas se eu fizer uma forcinha, ele tem uma coesão, ele começa a se tornar um solo coesivo, tá vendo? Então, se tiver umidade, quer dizer, se tiver chuva, se tiver um nível d'água no terreno, eu consigo perceber que esse solo ele pode virar um silt. Então, eu classifico esse solo como um solo arenoso, mas com um pouco de silt. Então, ele pode ser um silt arenoso ou um solo areno-siltoso. Neste caso, eu tenho mais areia do que silt, eu classificaria ele como um solo areno-siltoso. Esse segundo solo, você vê que ele já está bem agregado, um solo bem coeso. Já perdeu um pouquinho a umidade, eu vou tirar a amostra aqui, vou botar aqui para fora, mas a gente vê que ele tem toda a característica de um solo argiloso, que é uma argila, Olha a coesão da argila aqui, tá vendo? É uma argila coesa, bem coesa, tá vendo? Eu posso moldar, se eu fizer pressão, ela vai mudar a forma, mas ela continua com o mesmo volume. E aí, como ele já perdeu um pouquinho, é uma argila cinza, já perdeu um pouquinho da umidade, tem um pouco de areia. Então, eu posso classificar como uma argila arenosa, com um pouco de areia, porque já perdeu a umidade. Mas é um solo que tem coesão. Esse solo aqui, é um solo que tem atrito, ele é um solo granular com um pouquinho de coesão em virtude da presença do silt. E aqui eu tenho um solo coesivo, porque é argila, mas tem um pouquinho de granulometrias aqui um pouco maiores, que são os solos granulares, então eu tenho um pouco de coesão e um pouco de ângulo de atrito. Então eu tenho aqui uma areia siltosa e aqui eu tenho uma argila arenosa, né? E aqui no final, eu tenho um solo um pouco mais duro, que já é da ponta do amostrador, ele chama como solo residual argiloso. Realmente ele já perdeu a umidade, está duro, já ressecou, quer dizer, realmente era uma argila. Eu vou tentar fazer uma força aqui com a ponta do meu dedo, eu estou tentando desagregar, tá vendo? Mas eu não estou conseguindo, né? Mesmo que eu pegue uma ponta de caneta aqui, eu vou tentar desagregar com a ponta de caneta, é capaz de eu quebrar a caneta e não conseguir desagregar, que significa que esse solo era um solo argiloso, mas ele perdeu a umidade, como se fosse o barro, lembra? Então você perde a umidade, ele resseca e a argila fica dura. E a característica da cor dele, dessa cor cinza, é a característica de um solo extremamente argiloso. Então é um solo extremamente coeso, é um solo que tem coesão, argila. Então a gente tem aqui um solo somente argila com muita coesão, eu tenho um solo coesivo que tem argila e um pouco de areia, e eu tenho um solo que tem areia e um pouco de coesão. Então eu tenho uma areia siltosa, eu tenho uma argila arenosa e tenho aqui uma argila. São amostras aqui simples de uma sondagem que já tem aí uns 20 ou 30 dias. A gente perdeu um pouquinho as características, mas serve para complementar a nossa aula, né? E ter um pouco mais dessa visão mais próxima do tipo de material. Valeu, pessoal! A gente se encontra então na nossa próxima aula. Grande abraço!